Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre planejamento estratégico, objetivos, metas. Dia desses, na entrega de um projeto, houve uma discussão bastante interessante com o cliente. Discussão no bom sentido, né? Mas não briga, mas uma discussão realmente interessante. Neste cliente, nós tínhamos feito no início do projeto o planejamento estratégico. E, como todo planejamento estratégico, foi gerada uma série de objetivos e para os quais foram atribuídos responsáveis. Bom, acontece o seguinte, que durante o ano, todos os responsáveis não se preocuparam com os objetivos. Um deles chegou a dizer para mim o seguinte: puxa, você está sobrecarregando as pessoas. Elas já estão sobrecarregadas com o que elas têm que fazer e ainda mais elas vão ter que cuidar agora desses objetivos. Falei, mas foram vocês que atribuíram os objetivos para as pessoas dentro da empresa. Mas está difícil, está complicado. Tá bom, o que aconteceu? Ninguém assumiu para valer a execução dos objetivos. No fim do projeto, o cliente nos cobrou as metas, nos cobrou que nós, consultoria, tínhamos que ter cobrado as metas. Eu disse, olha, as metas são oriundas dos objetivos. E os objetivos não foram adiante. Vamos lá, um pouco de conceituação. Objetivos são estratégicos. Objetivos são resultados que a gente espera obter a longo prazo, mais de um ano. Eu lembro que o primeiro curso de planejamento estratégico que eu fiz, a gente falava de planejamento estratégico de 5 anos. Hoje, se muito, 2 anos e olhe lá, dada a velocidade com que as coisas acontecem. Bom, aí eu disse, olha, não é função da consultoria ficar cobrando, né, os resultados, cobrando o resultado da meta, né, a execução da meta dentro da empresa. Vocês deveriam ter feito isso. Metas são resultados que a gente espera obter a curto prazo. Então, objetivos estratégicos se espera obter a longo prazo. Metas são decompostas, né? Advêm dos objetivos. Objetivos, né, são decompostos em metas para que eles sejam atingidos. Porque, na verdade, nós vamos perseguir as metas. É na consecução das metas que nós atingimos os objetivos. Então, objetivos, resultados que a gente espera obter a longo prazo, e metas, objetivos, resultados que a gente espera obter a longo prazo, e metas, resultados que a gente espera obter a curto prazo. Agora, tem um problema grave, mas grave, né, de estabelecimento de metas. Qual é? Geralmente nós dizemos assim, não, a sua meta é tal, a sua meta para esse ano é X, a sua meta para o próximo ano é Y. Essa, a meu ver, é uma forma errada de atribuir meta, de colocar metas. Para que a gente possa ter certeza, não absoluta, mas uma certa certeza, uma certa segurança de que a meta será atingida, é preciso antes que façamos um estudo da capacidade instalada de produção, qualquer que seja a atividade, qualquer que seja. Se eu estiver falando, por exemplo, de um contas a pagar, e eu disser para ele que ele tem que processar 1000 boletos por dia, essa é a meta dele, eu tenho que dar condições
técnicas, materiais, tecnológicas, de que ele consiga atingir. Senão não adianta dizer para ele que a meta dele é processar 1000 boletos por dia. Assim para tudo. Vou dar um caso, vou dar um exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas, que é o seguinte. Imagine que eu seja o dono de uma indústria, de uma fabricante de bolacha, biscoito, enfim, o que vocês quiserem, tá? Aí eu chego e digo assim, olha, nossa meta é aumentar em 30% a nossa participação no mercado de biscoitos finos nos próximos 6 meses. Parece, né, realmente bem colocada a meta. Eu tenho uma meta, realmente sabendo de onde nós estamos e aonde queremos chegar, a 30% em 6 meses de participação no mercado de biscoitos finos, né? Dei o tempo, maravilhoso. Só que tem um detalhe. Eu esqueci de calcular a minha capacidade instalada de produção. Por exemplo, eu tenho linha de produção que consiga produzir 30% a mais de bolacha, de biscoito? É a primeira pergunta. Se sim, eu vou para a segunda pergunta. Eu tenho capacidade de estocar 30% a mais de biscoitos? Eu tenho capacidade logística de distribuir 30% a mais de biscoitos? Eu tenho, enfim. Veja que a meta simplesmente, né, sem todos esses cálculos, sem todas essas preocupações, é um devaneio, é um desejo, não é um querer. É um desejo, e desejos são coisas... tudo bem, eu desejo. Eu quero, é diferente. Eu quero, é diferente. Então, antes de se colocar uma meta, qualquer que seja, é preciso estudar, é preciso calcular, é preciso descobrir corretamente qual é a capacidade instalada de produção, em termos de equipamento, em termos de sistema, em termos de mão de obra, em termos de linha de produção, enfim. Eu não posso levianamente dizer que eu quero aumentar a participação no mercado de biscoitos finos em 30% sem saber se eu tenho condições de produzir, condições de estocar, condições de entregar. Não posso. Então, mesmo na vida pessoal, às vezes nós colocamos metas para as nossas vidas apenas como desejo. Desejo, né? Eu gostaria muito de ir para a Lua, na primeira base lunar que estivesse lá, ou quem sabe, né, na primeira base em Marte. Gostaria muito de ir, mas gostaria, quer dizer, gostaria, né? Desejo, não é o querer. Querer é diferente. Querer é diferente. E para querer, eu tenho que levar em consideração as minhas condições físicas, monetárias, psíquicas, familiares. Então, em resumo, objetivos. Nós fazemos uma série de análises no planejamento estratégico. Eu ainda vou falar aqui em algum vídeo sobre planejamento estratégico, até porque eu tenho um livro sobre planejamento estratégico. Então, no planejamento estratégico, nós temos objetivos, e os objetivos, para serem alcançados, são decompostos em metas, e as metas é que, evidentemente, nós vamos trabalhar para alcançar, a fim de chegarmos a alcançar o objetivo. Mas a análise com objetivos é outra. A análise com metas é capacidade instalada de produção, qualquer que seja a atividade para a qual eu estou atribuindo uma meta. Tá claro? Qualquer coisa,
Me escrevam, perguntem. Por enquanto é só. Tenham um excelente domingo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.